Salmo 51, versículo 12 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Diga comigo: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. Senhor meu Deus, fale conosco pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa e nunca volta vazia, mas a tua palavra é a verdade. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria do alto e revelação nesta noite, para compreendermos a tua palavra e vivermos de acordo com a tua vontade, Pai. Nós repreendemos toda dúvida, toda incredulidade, nós repreendemos toda cegueira, todo mal, e declaramos neste lugar o reino do Senhor, a vontade soberana do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito maligno de enfermidade, toda maldade, toda maldição seja cancelada, e que nesta noite, Pai, o Senhor restaure e devolva a alegria da salvação a cada família e a cada um dos teus filhos, ó Pai. Nós oramos e nos entregamos em tuas mãos para experimentar a vontade perfeita e gloriosa do Senhor. Pedimos no nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus. No Salmo 51, que é a oração de confissão de Davi, o rei Davi, o salmista Davi, quando pecou e foi exortado pelo profeta Natã, e prontamente se arrependeu do seu pecado, ele confessou a Deus a sua culpa, ele confessou a Deus o seu pecado, dizendo tudo que está aqui no Salmo 51. E no versículo 12, que é uma frase, uma oração poderosa de Davi no Salmo 51, diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Inicialmente eu quero observar com você o que eu enxergo neste versículo, dentro daquilo que Deus nos concedeu como visão para a nossa igreja, que é o amor de Deus e a unção do Espírito Santo sobre nós. Eu penso que todo cristão e toda igreja necessitam destas marcas, a marca do amor de Deus no seu coração e da unção de Deus sobre a sua vida. E nesta oração de Davi eu enxergo o amor de Deus, quando ele diz: devolve-me a alegria da salvação. Este amor de Deus, que levou Jesus até a cruz, e por isso nós somos salvos. Este amor que nos atraiu e nos conquistou. E eu vejo a unção, quando Davi ora dizendo: e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, um espírito voluntário, que eu tenha força, que eu tenha capacidade de te obedecer e de te servir. Só a unção de Deus é poderosa para fazer isso. Então nós precisamos destas marcas de Deus sobre nós. Se nós queremos realmente ser uma igreja, como a gente projeta muitas vezes aqui, IEQ Jaguaré, amor e unção, nós precisamos destas marcas na nossa vida. E em toda a Bíblia, nós vemos o amor de Deus e a unção dele sendo derramadas. No Calvário, nós contemplamos o amor de Deus que morreu na cruz para nos salvar. No Pentecostes, 40 dias depois da sua ressurreição, nós enxergamos o poder, a unção sendo derramada. No batismo nas águas, nós contemplamos o amor de Deus
pelo pecador, salvando-o e perdoando-os dos seus pecados. No batismo com o Espírito Santo, nós contemplamos a unção sendo derramada sobre a vida do cristão. No Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 29, nós vemos quando o sacerdote era consagrado, que ele deveria receber a marca do sangue sobre a sua vida e o óleo da unção sobre a sua vida. E quando nós lemos isso em Êxodo, capítulo 29, versículo 21, nós temos que entender que hoje, eu e você somos sacerdotes do Senhor. Na carta do apóstolo Pedro, no Novo Testamento, a Bíblia diz que hoje a igreja é um reino de sacerdotes do Senhor. Levante a sua mão e diga: eu sou sacerdote de Cristo aqui na terra. Então nós somos essa nação de sacerdotes. E olha como eram consagrados os sacerdotes. Êxodo capítulo 29, versículo 21. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão com eles sobre Arão e as suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Diga comigo: sangue do altar e óleo da unção. Nesse nosso símbolo, nós temos uma gota que representa o sangue, que é o vermelho, e o óleo da unção no dourado. Nós precisamos desta marca, do sangue de Jesus sobre a nossa vida, o sangue da aliança, o sangue do Cordeiro que nos purifica, o sangue derramado que é a maior prova de amor que a humanidade pode conhecer. E a marca do óleo da unção é o poder do Espírito Santo derramado sobre a nossa vida. E eu creio que nesta noite, irmãos, Deus quer derramar e colocar esta marca do sangue de Jesus sobre a vida de cada um de nós, e derramar este óleo da unção para restaurar a alegria da salvação no seu coração e na sua vida nesta noite. Este óleo de alegria, Deus quer derramar para que seja devolvida e restituída a alegria da salvação do Senhor. Por isso nós precisamos levantar um clamor, como Davi clamou ao Senhor: devolve-me, restitui sobre a minha vida a alegria da tua salvação. Igreja, não há alegria maior do que a alegria da salvação. Não há. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E qual é a alegria do Senhor? É a alegria que Ele coloca dentro de nós quando nós somos salvos e lavados pelo sangue de Jesus. A alegria da salvação. Os discípulos de Jesus, após terem sido enviados pelo Senhor para fazer a obra de Deus, eles voltaram entusiasmados, eufóricos, por causa da unção que eles haviam recebido. Então eles voltaram para Jesus, cheios de alegria, dizendo: mestre, nós expulsamos demônios em teu nome. Os demônios saíram das pessoas por causa do teu nome, do teu poder na nossa vida. Nós curamos os enfermos em teu nome, Jesus, por causa da tua unção sobre nós. Jesus os chamou e disse: olha, tudo bem, vocês têm a unção, é uma bênção, glória a Deus, mas alegrem-se antes de tudo, porque o nome de vocês está escrito no céu. Alegrem-se acima de tudo, porque o nome de vocês está escrito no céu. Essa é a alegria da salvação. Nós precisamos clamar para que esta alegria da salvação venha nos contagiar.
Infelizmente, nós vivemos numa época em que a alegria da salvação, deste amor de Deus em nosso coração está se esfriando. Jesus alertou a igreja em Mateus 24, dizendo: nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade aumenta, o pecado aumenta, a maldade aumenta na terra, e este amor de Deus, esta alegria da salvação nos corações, diminui e se esfria. Foi por isso que quando Jesus mandou uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia, isso está em Apocalipse capítulos 2 e 3, Jesus chamou o apóstolo João e disse para ele: olha, fale isso para tal igreja, fale isso para aquela igreja, fale isso para essa igreja. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: olha, pastor, pegue um papel, escreva o que eu estou mandando você dizer para a minha igreja quadrangular do Jaguaré. Fale isso e fale isso. Foi isso que Jesus fez com o apóstolo João, na ilha de Pátimos, e mandou ele dizer para a igreja de Éfeso: eu tenho visto o teu trabalho, tua perseverança, eu tenho visto, e isso é bom, que vocês têm sido fiéis, vocês estão firmes, vocês têm provado os que se dizem apóstolos, mas não são, e têm os achado mentirosos, então vocês estão de parabéns, e Jesus elogiou aquela igreja por alguns pontos, principalmente a perseverança. Mas em seguida Jesus disse: fale para eles, João, que eu tenho algo contra eles. Então Jesus disse: mas eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Eles eram louváveis em vários aspectos, mas eles tinham deixado o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É esse amor que nos faz adorar o Senhor e nos alegrar em Deus, independente de qualquer circunstância. O primeiro amor é aquela atitude, é aquela fé, aquela alegria contagiante que as pessoas têm quando elas vêm para o altar, aceitam Jesus, descem as águas do batismo, a vida delas é transformada, os seus pecados são lavados no sangue do Cordeiro, e elas nascem de novo para se tornarem uma nova criatura em Jesus. É a alegria da salvação. Por isso Davi ora e levanta um clamor dizendo: devolva-me a alegria da tua salvação. Será que na sua vida essa alegria da salvação ainda está viva e acima de todo e qualquer desejo, acima de todo e qualquer sentimento, acima de qualquer circunstâncias que tem rodeado a sua vida? Ou as preocupações estão sufocando essa alegria, os seus desejos pessoais são maiores e estão sufocando a alegria da salvação, ou você está sendo tentado e sendo levado por tantas coisas que tem feito essa alegria da salvação desaparecer. Quero convidar você nesse momento a se lembrar de como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Como você estava antes de conhecer o amor de Deus, antes de ter recebido esta gloriosa salvação em Jesus Cristo. Como estava a sua vida? Eu me lembro perfeitamente como eu era e onde eu estava e como era a minha vida antes de conhecer Jesus. Você também se lembra? Quem sabe você vivia na idolatria, na ignorância. Quem sabe você vivia
é aprisionado por vícios, por drogas, por maldições. Quem sabe você vivia numa confusão, numa vida vazia, derrotada. Quem sabe você era aquele que vivia atolado no pecado até o pescoço, no lamaçal do pecado, totalmente sujo. Mas Jesus te perdoou. Jesus estendeu a mão, você caminhava a passos largos para o abismo, para a perdição eterna, mas Jesus segurou nas suas mãos, Ele te resgatou das trevas e do pecado, Ele apagou todos os pecados da sua vida, escreveu o seu nome no céu, no livro da vida, e hoje você é uma nova criatura, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele mudou a sua vida. Pode aplaudir a Ele, porque Ele fez isso. Aleluia! Ele mudou tudo. De onde Ele tirou você? De qual buraco Jesus resgatou a sua vida? Para que agora o amor se esfrie, ou a alegria da salvação fique sufocada, porque você tem um problema, porque você tem uma dificuldade, porque tem uma luta, isso ou aquilo. Deus quer restituir nessa noite a alegria da salvação. E nós vamos orar e clamar para que essa alegria da salvação encha o nosso coração nessa noite. E essa alegria da salvação tem dois aspectos. Primeiro, é a alegria que nós temos porque somos salvos. Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos libertou. Eu era perdido, hoje eu sou salvo pela misericórdia do Senhor. Eu tenho a esperança da vida eterna. Alegria da salvação. Quem aqui tem a certeza da sua salvação? Jesus salvou você, e essa alegria enche o teu coração, porque o seu nome está escrito no céu. E o segundo aspecto da alegria da salvação é quando nós vemos pessoas sendo salvas. Como nós vimos nesta noite, não há alegria maior do que ver salvação acontecendo na vida das pessoas que amamos. Quem se alegrou ao ver essas pessoas vindo para o altar e sendo salvas? Irmãos, quando alguém da sua família é salva, não tem alegria maior. A salvação de uma alma, a Bíblia diz que até os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende e é salvo por Jesus. Os anjos celebram, os anjos fazem festa. Alegria da salvação. Quando alguém da sua família é salvo, alegria toma conta. E não dá para a gente ser indiferente quando alguém da nossa família, quando alguém da nossa casa ainda não aceitou Jesus, ainda não conhece o amor de Deus. Não dá para agir assim, é da minha família, mas não quer Jesus, problema dele. A alegria da salvação nos move a clamar e a desejar que toda a nossa família seja salva, como nós conhecemos Jesus e somos salvos. É alegria. Ontem eu estava conversando com o irmão Antônio Bezerra. Cadê o irmão Antônio Bezerra? Está ali, fica de pé. E nós estávamos falando que quando ele veio para a igreja, só ele era convertido na família dele. E ele orava, ele chorava. Muitas vezes eu acompanhei o irmão Antônio nas lutas que ele tinha, porque a família ainda não era convertida. Mas ontem nós estávamos conversando, porque hoje a família dele serve ao Senhor. E eu falei, irmão Antônio, já tem uns 15 da sua família que serve a Deus, né? Ele falou, pastor, já são uns 30 da minha família servindo ao Senhor Jesus. E é salvação na família que Deus quer realizar na tua vida a partir dessa noite.
Glória a Deus. Quem é da família do irmão Antônio que está aí? Deixa eu ver. Olha lá, a filha, o genro, e tem muitos outros. É que teve casamento ontem, está um pouco dispersa a família. Mas glória a Deus. Esses dias estávamos pensando também na família do Alexandre e da Eliette. Quem veio primeiro da família de vocês? A Juliana. Cadê a Juliana? Está aí ou não? Está trabalhando. Mas agora levanta a família da Eliette, do Alexandre, da irmã Eliana, do Israel. Levanta aí onde vocês estão. Olha lá na galeria também. E tem muitos outros que já vieram em outros cultos. Porque Deus quer salvar a família. Deus salva. Essa pessoa diz, mas às vezes começa uma pessoa da família, e essa pessoa diz, mas eu estou sozinho aqui, a minha família ainda não veio. Eu quero te dizer nessa noite, que nós vamos clamar, e Deus vai salvar tua família, e a alegria da salvação vai invadir a sua casa. Vai invadir. Esse é o momento de clamar pela salvação da sua família. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para clamar. Nós falamos disso há algumas semanas, mas eu quero ler com você Lucas 16, versículo 27, que quando alguém da sua família morrer, não dá mais para orar por ela. Ou quando nós morrermos, não dá mais para orar pelos que ficaram. Essa oração, depois da morte, não tem mais efeito. Lucas 16, 27 em diante diz assim: ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a oração depois que morreu não tem mais resposta. Depois que morreu não tem mais jeito de mudar a situação. Não adianta estar lá no Hades como aquele homem orando, dizendo, pai, manda que alguém vá pregar na casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos perdidos que precisam de salvação. Ali já era tarde. Mas agora você pode clamar e Deus vai salvar a sua família. Agora nós podemos orar e a alegria da salvação vai invadir a nossa casa e Deus vai fazer uma grande obra. Quem tem alguém na sua casa que ainda não é salvo e você quer orar por essa pessoa para que Deus salve a sua família? Levante a mão. Nós vamos orar hoje e Deus vai salvar a sua família. Quero ler com você no capítulo 16 de Atos, uma história muito, muito importante da Bíblia. Atos 16, a partir do versículo 27. Essa história aconteceu quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos. Eles tinham sido açoitados, eles tinham sido encarcerados por causa do evangelho, humilhados, maltratados, e estavam na cadeia, quando por volta de meia-noite eles começaram a orar e cantar hinos. Veja a circunstância, presos, machucados, humilhados, orando e adorando a Deus naquele momento. E quando Paulo e Silas começaram a orar e cantar hinos a Deus, a Bíblia diz que aconteceu um terremoto naquele lugar. As portas da cadeia se abriram, as correntes que prendiam os presos se abriram e se soltaram, e todos ficaram livres. Aqui vai uma dica: a sua oração, meu irmão e minha irmã, é poderosa e eficaz.
A sua oração não é em vão, a sua oração tem uma resposta, a sua oração abala o inferno e faz tremer o lugar, porque Deus opera quando você ora e você adora o Senhor. As cadeias se abriram, e aí acontece o que nós vamos ler, Atos 16, 27. O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Aquele momento em que o carcereiro acordou com um terremoto, e ele olhou, todas as portas da cadeia estavam abertas. Ele pensou, todos os presos fugiram, e eu sou o responsável, eu serei cobrado por isso. Então ele puxou a sua espada, e apontou a espada para o seu próprio coração, para o seu próprio peito, para se matar. Eu quero que você imagine comigo o desespero daquele carcereiro, que queria dar fim em toda a sua vida, queria acabar com tudo, porque ele pensou que todos os presos tinham fugido, e ele seria responsabilizado. Ele pegou a sua própria arma, e apontou-a para si mesmo. Como ficaria a família daquele homem, a sua mulher e os seus filhos que estavam em casa, esperando por ele? Imagine comigo o trauma que toda aquela família viveria o resto da sua vida, porque o pai, porque o marido desistiu e acabou com tudo. Quantas pessoas estão desistindo? Quando vem um momento de dor, quando vem uma luta, como aquele homem estava passando, ele pensava que todos tinham fugido, ele pensava que ele seria castigado por causa daquilo, então ele resolveu desistir. Desistir da vida dele, desistir da vida da esposa, dos filhos, desistir do casamento, da família, desistir do sonho que Deus tinha para a vida dele. A sua própria arma apontada contra si mesmo. E eu sinto de dizer para algumas pessoas aqui nessa noite, você está usando a sua arma contra você mesmo ou contra a sua família. Deus quer mudar essa situação. Não importa o desespero ou a luta que você está passando, ou imagina que vá passar daqui em diante. Não desista da sua vida, não desista da sua família. Deus vai te dar a vitória, Deus vai libertar, Ele proverá o livramento e você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Aquele homem estava para se matar. No versículo 28 diz, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Quando ele estava para se matar, Paulo lá daquela cela gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Irmão, se você parar para pensar, na hora dos seus maiores desesperos, ou das suas maiores lutas, Deus está bradando lá do céu, o Espírito Santo está gritando dentro de você, ou ao seu lado através de alguém, não faça isso, eu estou com você. Eu sei que nesses dias, quando você passou uma luta, lá dentro de você, havia um grito da parte de Deus, dizendo, não faça isso. Deus está nos levantando nesta geração, Ele está levantando uma igreja, um povo santo, para também gritar nesta cidade, nesta região, nesta geração, para um mundo perdido, que está pensando em acabar com tudo.
Deus quer que você se levante também para gritar: parem com isso, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Quem sabe na sua família, você precisa se levantar e dizer: parem com isso. Deus nos ama e quer salvar a nossa família. Talvez você precisa gritar para alguém que está se destruindo no mundo das drogas: pare com isso. Talvez você precisa, mãe ou pai, gritar para um filho, gritar no bom sentido da palavra, gritar como alguém que está socorrendo e dizer para essa pessoa: não acabe com a sua vida, Deus ama você, Jesus tem um propósito. Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Versículo 29 diz: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O carcereiro pediu luz. O mundo que nós vivemos, as pessoas da nossa família que ainda não conhecem Jesus, eles estão precisando ver a luz. E a luz é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim nunca mais andará em trevas. O mundo está pedindo por luz. E nós sabemos o que eles precisam. Você sabe o que as pessoas do mundo estão precisando. Olha o próximo versículo. Versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha o clamor do mundo para a igreja. O que eu preciso fazer para ser salvo? As pessoas estão precisando de uma resposta. O mundo precisa de uma resposta. O jovem rico foi até Jesus certo dia e perguntou: bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? O que eu farei? Como eu posso ser salvo? O eunuco perguntou para Filipe no caminho de Gaza: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? O carcereiro clamou e perguntou: Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? A igreja tem a resposta que o mundo precisa. E o mundo não precisa de mais uma religião. Quando nós falamos de salvação aqui, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus Cristo. A sua família está precisando de Jesus Cristo. O que eu devo fazer para ser salvo? Versículo 31, olha que palavra poderosa. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Fale para quem está do teu lado: creia no Senhor Jesus Cristo, e serão salvos você e os de sua casa. Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua família. É promessa do Senhor. Creia em Jesus, e a sua família será salva. Alguém me perguntou um dia: pastor, então significa que se eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, automaticamente toda a minha família será salva, mesmo que eles não aceitem Jesus? Eu disse: não, não é isso. Mas a promessa de Deus é tão gloriosa, essa promessa de Deus é tão poderosa, que Ele está nos dizendo assim: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Permaneça crendo em Jesus todos os dias. Se alegre nele.
Creia nele e viva esta alegria da salvação. E toda a sua família vai olhar para você, e eles verão na sua vida que Deus está com você. Eles verão um brilho nos seus olhos, eles verão a alegria do Senhor na tua vida que te fortalece. Eles verão algo que eles não têm, e eles vão dizer: eu quero este Jesus para a minha vida também. Eles serão salvos, porque eles verão a glória de Deus sobre a sua vida. Irmãos, nós temos algo contagiante. Nós não temos uma doença contagiosa, mas nós temos uma presença contagiante. É a presença do nosso Deus, é a presença do Espírito Santo em nós. E quando nós estamos nele, o que nós temos vai pegar na vida dos outros. Creia no Senhor Jesus. Quando você é um crente fiel ao Senhor e vive nessa alegria do Senhor, a tua família vai ser contagiada com a sua fé, e eles vão querer a salvação que você tem. Agora, tem pessoas que dizem que creem, mas eles chegam na casa deles, eles só são desanimados, só tem problema para contar. Olha, a vida cristã é muito difícil. É difícil demais, eu não estou suportando tanta tentação. Se eu fosse da família de alguém que fizesse assim, eu ia falar: eu não quero esse Jesus dele então não. Porque vida cristã pode ter dificuldade, pode ter aflições, como Jesus disse, todos nós temos, mas a vida com Cristo é uma bênção. Nós temos o Senhor conosco. Ele disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele diz que nós triunfamos em todos os lugares e manifestamos o bom cheiro do seu conhecimento. A Bíblia diz que nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. A Bíblia diz que nele nós saltamos muralhas, nós vencemos exércitos, nós temos a alegria do Senhor, nós temos paz, nós temos uma vida abundante em Jesus Cristo. É vida abundante. É vida abundante. Então, Deus quer que a sua salvação contagie toda a sua família. Aquele homem então, que estava para se matar, ele pediu luz, ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Ele conheceu a verdade. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Verso 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Veja como Deus quer salvar a sua casa, a sua família inteira. O evangelho foi pregado para toda a casa, para toda a família do carcereiro. O evangelho vai chegar em toda a sua família. E a sua família vai crer no evangelho e vai ser batizada e vai ser salva. Pregaram o evangelho para toda a sua casa. Versículo 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Todos os seus foram batizados. E olha o que aconteceu para encerrar. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Horas atrás, aquele homem estava com uma espada no peito para se matar, desistindo de tudo e acabando com tudo. Mas esses momentos de dores vão passar se você não desistir da sua vida e se você não desistir da sua família. E horas depois, ou dias depois, você vai experimentar o que o carcereiro experimentou. Você vai ver toda a sua família aos pés do Senhor Jesus Cristo. Todos batizados,
todos. Ele e todos os seus foram batizados. Então levou Paulo e Silas para sua casa, serviu-lhes uma refeição e se alegrou muito por ter crido em Deus. Quase ele destruiu tudo. Quase que ele transformou aquele dia de alegria, de júbilo, de salvação, num dia de luto e de suicídio. Quase. Por precipitação, por tentar desistir ou fugir da realidade. Mas quando ele ouviu o grito de Paulo, não faça isso, ele decidiu obedecer e escolheu o caminho certo. Eu quero te convidar nessa noite a não desistir, mas a lutar pela salvação da sua família. Fica de pé para que nós possamos orar. Se tem alguém da sua família aí do seu lado, segure na mão deles. Fale para ele, não desista da sua família, da nossa